E aí, pessoal, concluindo esse assunto de propriedade das potências, uma propriedade bacana das potências é quando você escreve números extremamente elevados ou infimamente pequenos em notação científica, que é uma escrita que vocês vão trabalhar bastante, bastante mesmo no ensino médio. Em física mesmo é o pau que rola. Então vamos lá. Como é que se faz a escrita em notação científica? Eu estou colocando isso para vocês, essas informações, esse conceito. Posteriormente eu vou passar para vocês também uma atividade para vocês fazerem, tá joia? O que é notação científica? É uma forma de escrever números usando potência de 10. É utilizado para reduzir a escrita. Você não precisa escrever os números todos, só vai escrever uma pequena quantidade de números acompanhado da potência de 10. Ok? Números muito pequenos e muito grandes são encontrados na ciência em geral. Então é fácil você escrever um número de notação científica. Extremamente fácil. Qual é a regra básica para você fazer escrita na notação científica? Está aqui. Uma parte do número, ele é um número racional, geralmente inteiro decimal, ok? Multiplicado sempre por uma potência de 10, elevado a um expoente. Então, isso é uma mantissa, que é o número racional, a potência de 10 e o expoente dela, que é a ordem de grandeza. O que é cada um deles? O que é a mantissa? Então, a mantissa é um número real igual ou maior que quem? Que 1. E menor que 10. Então, gente, não se engane. 20 não é notação científica, 11 não é, 300 muito menos. Tá joia? Pode ser colocado em notação científica? Pode. Mas só é notação científica quando você tem uma mantissa, que é um número igual ou maior do que 1 e menor do que 10. Tá joia? N você já sabe que é a ordem de grandeza, o expoente da potência de 10 e por aí vai. Então vamos lá. Digamos que a população brasileira hoje, atualmente, seja da ordem de 210 milhões de habitantes. Esse é o número. Colocá-lo ele na notação científica significa deixar o número 1 ou até 9,9. Tudo bem? 0,2 não é notação. Notação é de 1 a 9,9. Tá joia? Então, se eu pego esse número e eu escrevo como 21 vezes 10, que é a potência, e conto os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 21 com 7 zeros, 7 zeros é 10 elevado a sétima, tudo bem? Eu escrevi esse número, 21 vezes 10 a sétima, numa potência de 10, mas não é notação científica, tudo bem? Viu a diferença? Esse número está pequeno, 21 vezes 10 a sétima, já ficou melhor do que esse daqui, que tem 9 algarismos, aqui só tenho 2, uma potência de 10, mas não está escrito na notação científica. Por quê? Que eu tenho 21. Para ser notação científica, o que eu preciso fazer? Escrever esse número como 2, vírgula quem? 1. E essa vírgula veio de onde? Ela sempre fica no final do último algarismo, como se fosse os centavos. Tá joia? E daí, ó, dessa vírgula até chegar entre o 2 e o 1, eu tenho 3 algarismos, mais 3 algarismos, mais 2 algarismos. Totaliza quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Esses 8 algarismos que eu estou dispensando, está ficando depois da minha vírgula, eles vão ser colocados na potência de 10. Então tá aí a escrita na notação científica. 2 atende ao requisito básico da mantissa. Qual é o requisito da mantissa? Qual é o requisito básico da mantissa? Igual ou maior que 1. 2 é maior do que 1? É. 2,1 é maior do que 1. Seguido de quem? Então a potência de 10 com a ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza? Oitava grandeza. Então a população brasileira escrita em notação científica está aí. 2,1 vezes 10 a oitava. De mesmo modo, eu coloco para vocês aqui a distância da Terra ao Sol. São 149 bilhões 597 milhões 870 mil 691 metros. Poxa, isso é número pra caceta. Precisa de tantos números. O que a gente precisa fazer com esse número enorme? Usar um macetezinho matemático chamado de quem? Notação científica. O que é notação científica? Deixar esse número apenas 1
E todos esses demais números vão ser contados e escritos na potência de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então seria 1 ponto vezes 10 a 11. Esse restante de números usa-se uma regra de aproximação. Vocês vão ver muito em física, onde todos eles serão cancelados. Como eu tenho 49, eu aproximei para 5. O 4 foi aproximado para 5. Tá vendo? O 4 foi aproximado para 5. Ao invés de 49, 1.5, 1.50. Mas vejam que a potência ficou 10 elevado a quem? A 11ª potência. E olha também que o expoente é negativo. Para que você escreva números infinitamente pequenos, isso vocês vão usar muito em química do ano que vem, também existe a notação científica. Por exemplo, um micrômetro, perdão, as células dos seres vivos atingem tamanho de 10 a 50 micrômetros. O que é um micrômetro? Micrômetro, milionésima parte do metro. O que é milionésima? Aí você tem uma ordem, metro, decímetro, centímetro, milímetro, e aí vem décimo de milímetro, centésimo, por aí vai, até chegar em milionésimo, né? Então eu tenho, ó, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo, milésimo, milionésimo. Então são números infinitamente pequenos. A gente vai ver alguns exemplos aí. Eu até vou passar uma pesquisa para vocês depois. Tá joia? Então o que acontece aqui? Poxa, o que é que diz a regra da notação científica? A mantissa tem que ser igual a 1, maior do que 1 e menor do que 10, até 9,99. Tudo bem? Então, 0, não é notação científica 0, não é. Quem é notação científica? O 1. Mas para eu escrever 1 vezes 10, eu preciso perceber que essa vírgula vai ser deslocada no sentido da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas à direita. Então, quando o número é pequeno, o expoente assume o sinal de negativo. Então, o tamanho da célula, que é dado em micrômetro, então geralmente em química, na biologia, vai ser escrito em notação científica. Reações químicas, número atômico de massa atômica, de átomos, em química ano que vem, biologia ano que vem, vocês vão trabalhar muito esses números escritos em notação científica. Então não tenho dúvidas, tá vendo? O vídeo ficou um pouquinho grande, mas era necessário que fosse dito isso.